Já pode casar. Olha que você menina, olha que o negócio já está tão bem encaminhado. Você pode casar. Pois é, o negócio está bem encaminhado. Você está acertando aí. Mas o camarada ainda tem que passar no meu gabinete e no gabinete lá da sua igreja. Tá vendo? Tá vendo aí? Dois gabinetes. Você não é qualquer pessoa não, pai. Você é A pessoa que é sozinha, é uma é? pessoa prendada. Você não é uma pessoa E sem largada contar, na vida não. e ainda tem um terceiro gabinete ali em Minas Gerais. Ele é a ponta do funil. Tá vendo? Isso. Boa. Já tem um mineirão lá que está esperando o cara lá para conversar. Bora, confia e espera. É. Bora, espera. Análise. Ó, hoje eu inclusive trouxe para vocês, isso aqui é ele resumido, tá? Que é o DSM, o Diagnóstico de Saúde Mental. Esse aqui, porque o outro ele é grande e volumoso, certo? Normalmente o outro eu uso mais em PDF. Esse aqui, ó, ele é um resumo, dá para te dar um norte em algumas situações. Tem até algumas questões aqui para um diálogo com a pessoa, certo? Então aqui tudo que é colocado como saúde mental vem para esse diagnóstico, é diagnóstico de saúde mental. E aqui no caso é o resumo. E aí eu vou detalhar algumas coisas aqui para vocês perceberem que existe também um padrão para certas coisas, tá? Volta aqui, ó, transtorno de ansiedade. Aqui, inclusive, ele dá um roteiro, olha, perguntas de triagem. Durante os últimos meses, então, numa análise, eu vou verificar aqui o tempo, ó. Isso aqui é importante. Porque pode ser uma coisa que surgiu agora na pessoa, hoje, ontem. A pessoa saiu aqui na cidade, viu o céu desse jeito, está desinformado, ele pode às vezes já entrar em desespero se tiver algumas notícias ruins durante os últimos 2, 3 dias, né? Olha só, pergunta, ó, durante os últimos meses, no caso aqui, como é de ansiedade, olha as palavras-chave, ó, você tem se preocupado com frequência? Então aqui, ó, eu já tenho uma palavra, preocupação. Preocupar é ocupar-se antecipada. Exato. Preocupação antecipada. Mas vocês estão percebendo, ó, tempo e preocupação. Você tem se preocupado com frequência, além do tempo, aqui ó, tempo, eu tenho algo aqui também, ó, intensidade. Nos últimos meses, você tem se preocupado com frequência, isso aqui é o início de um diagnóstico e o início até de uma sessão terapêutica, onde há uma desconfiança sobre ansiedade. E nessa desconfiança de ansiedade, olha, lembrar vocês, ansiedade todo mundo tem, só que em níveis que sejam considerados normais. Como assim? A nossa irmã viajou para João Pessoa. Tranquilo ter ficado um pouquinho ansiosa um dia antes, 2 dias, como é que deve ser lá, né? Deve ser bem tranquilo, como é que é? Aquela, quero viajar logo. Entendeu? Uma expectativa. Está dentro de um padrão normal, sem nenhum problema. Olha só. Tem se preocupado com frequência com uma série de coisas em sua vida? Então, qual é a intensidade? Você vai se analisar ou você vai analisar alguém, você precisa saber quanto tempo está ocorrendo, qual é a intensidade. Se a pessoa disser assim, é de vez em quando, então a coisa está tranquila, né? Não, todo dia eu tenho que ficar preocupado.
Esse todo dia é o quê? É quando você vai dormir? É quando você acorda? Não, é o dia inteiro. Ó, então tem uma frequência, correto? A pessoa disser assim, é só quando eu vou dormir. Bom, quando é dormir, então aí eu tenho que ver alguma coisa nível de circunstância, já que é quando a pessoa vai só dormir. Então o que está acontecendo? Porque antes de eu dormir, eu vou assistir lá os vídeos do jornal policial. Bom, aí está explicado, uma circunstância. Vocês estão vendo que uma análise, ela tem algumas variações. Então, eu tenho tempo, tenho intensidade. Se for circunstâncias, a pessoa lhe disser assim, mas é à noite. Aí você vai ter que trabalhar em cima disso aqui, O que acontece à noite? Quando eu deito, então é quando você deita, o corpo vai relaxar, ok? O cérebro vai desarmar uma questão de vigilância, vai desarmar, e aí o inconsciente começa a entrar com uma influência mais nítida para a pessoa. Então, nós temos o que é circunstancial, e a gente tem perguntas básicas que precisam ser feitas a nível de tempo e intensidade. Veja que existe aqui, um ingrediente que está ligado à ansiedade. Então, eu não poderia perguntar se o caso é ansiedade, eu não posso perguntar para a pessoa se a pessoa está triste, há quanto tempo está triste e com qual frequência. Porque aí a tristeza já é uma outra situação. Mas olha, como é ansiedade, então aqui tem um ingrediente. Óbvio, muita gente que lida nessa área acaba acostumando com aquilo que é voltado, por exemplo, para a ansiedade. Mas quem não tem costume, igual eu falei, adquire um desse ou usa em PDF, vai ali e vai dar uma olhadinha no que é que são as perguntas e os sintomas, tá? Então vamos lá. Olha outra pergunta. Você tem dificuldade para controlar ou parar de se preocupar? Então isso aqui, está controlado ou sem controle? Então tem gente que está controlado. Olha, me preocupo frequentemente, mas poucos minutos, e eu combato com os meus pensamentos, ou eu combato falando, ou eu logo penso em outro assunto, ou eu vou fazer uma caminhada para esquecer logo aquilo ali, ou eu vou sentar. E tem outros que vão dizer assim, não tenho controle nenhum. A preocupação vem, aí eu não dou conta de fazer mais nada, fico preocupado ali o tempo todo, eu já faço as coisas erradas, não dou conta de... Aí é uma coisa sem controle, estão percebendo? Então, a gente vai... Isso aqui é importante? Por que é importante? Numa questão de saúde mental, a gente deve ter em mente isso aqui, Quem está governando? Por quê? Eu disse para vocês que a ansiedade, ela é algo que todo ser tem, dentro daquilo que a gente chama de saúde mental. Então, por exemplo, a vida da pessoa.
O Brasil é engasado. Ó, por qual motivo? Se a pessoa não é governada pela ansiedade, olha como é que os pontos vão se ligar, ó. Então está controlado, ok? Está controlado, tem ansiedade, tem preocupação, pode estar numa intensidade, pode ter um bom tempo, mas está controlado. Por quê? Porque a pessoa está lutando, está batalhando, está contrário àquilo. Mesmo que esteja numa luta ferrenha, a pessoa não está aceitando, a pessoa não está de acordo com aquilo que está estabelecido. E aí o que a pessoa vai fazer? A pessoa está lutando, a pessoa está na batalha. Agora, se está sem controle, então essa ansiedade aqui, ó, ela está no governo já. E por que ela está no governo? Porque aí, no caso, essa ansiedade que já está no governo, ela vai dar os comandos. E aí não serão só comandos inconscientes. Existem comandos inconscientes e existem comandos conscientes. Se a ansiedade ela está governando a vida da pessoa, a pessoa passa a crer. Olha aqui, ó. A pessoa passa a crer que a pessoa é daquele jeito. A pessoa passa a crer que é daquele jeito. Então a pessoa já está acostumada e vencida. Então aí o que ocorre? A ansiedade vai fazer com que a pessoa esteja todo o tempo preocupada. Todo o tempo preocupada de forma consciente ou todo o tempo preocupada de forma inconsciente. Como é que uma pessoa vai ficar preocupada de forma inconsciente? Vou explicar para vocês. O que eu já falei aqui algumas vezes. Se um menino vai para a escola e ele atrasa 3 minutos e a mente dessa pessoa já fica assim. Bom, é para chegar às 18h30. São 18h35, ainda não chegou. Aconteceu alguma coisa. Foi sequestrado, ou alguém segurou ele lá dentro, ou o menino caiu dentro do buraco. A pessoa começa já a pensar baseado numa preocupação de forma inconsciente. De forma inconsciente, a pessoa dá respostas já não sendo a pessoa, mas o sintoma da ansiedade. Já não vive a pessoa. E nem Cristo vive na pessoa. Paulo disse, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. No caso aqui da pessoa, ela vai dizer assim, já não vivo eu, mas a ansiedade vive em mim. Por quê? Porque esta situação vai tentar fazer com que a pessoa perca aquilo que é uma identidade. Aquilo que é uma identidade da pessoa. Quem é a pessoa? Se você pegar uma pessoa, que a pessoa é puramente preocupada, ansiosa, depressiva, narcisista, o que quer que seja, que está fora do padrão, você vai observar que os sintomas estão na identidade dessa pessoa. Se você tirar a ansiedade, quem é essa pessoa aqui, ó? Eu tive, já falei para vocês aqui, uma paciente altamente ansiosa, com muita dificuldade, e no dia que terminou, ela conseguiu vencer, faltou a última etapazinha. Ela ligou para mim e disse assim, eu estou me sentindo tão bem, que há muitas noites eu não durmo, eu não sei o que é isso.
será se eu vou morrer hoje? Porque eu estou me sentindo muito bem. Olha, o que aconteceu ali? Como a ansiedade generalizada saiu da identidade daquela pessoa, ela já não se lembrava como ela era. Como ela era no sentido descansada. Olha o que ela usou para mim. Há muito tempo eu não sei o que é uma noite bem dormida. Porque as noites daquela pessoa era dormir tarde, acordar muito cedo. Mas o dormir tarde e o acordar muito cedo tinha um motivo. Qual era o motivo? Preocupação. Preocupação. Faltava comida? Não. A preocupação tinha motivo real? Em algumas coisas sim, mas não para perder o sono. É diferente, por exemplo, se fosse uma mãe, o filho está hospitalizado, não vai dormir, concorda? Vai ficar ali preocupado, pô, o filho está hospitalizado, não sei como é que está, eu estou revezando com alguém lá no hospital, aí tudo bem. A preocupação tem um motivo, tem um nome, certo? Agora, perceba que isso aqui acontece na vida de muita gente. Acontece na vida de muita gente. Então, a identidade da pessoa, ela é roubada. A imagem da pessoa é roubada. Já não é a pessoa. Se você tira a ansiedade, vamos dizer que a pessoa tenha ansiedade e depressão. Se você tira a ansiedade e a depressão, obrigado, vai surgir a identidade da pessoa. Quem é a pessoa? Então, olha só. Quem está governando? Se a pessoa está no nível de ansiedade que é alto, aqui está controlado, é que ainda tem uma batalha. Se está sem controle, então o inconsciente, ele já está agindo praticamente o tempo todo em cima disso. O consciente está agindo em cima disso aí o tempo todo, sem resistência nenhuma, e além de não ter resistência nenhuma, aí no caso, a pessoa ela já está sem controle. A pessoa não tem controle. A ansiedade tem tratamento definitivo ou apenas? Tem tratamento definitivo. Apenas controlado. Ela tem tratamento definitivo. Nesse tratamento definitivo, aqui ó, mudança. Mudança de mente. Nessa área. É meio difícil, né? É difícil, mas é possível. Então, vou dar um exemplo para a senhora. Eu disse aqui, se a pessoa está preocupada porque um filho está no hospital, é uma circunstância, correto? Agora, se a pessoa, hoje é início do mês de setembro, e a pessoa já está sofrendo por janeiro de 2025, está sofrendo. Você vai observar que a maioria do sofrimento, ele é uma imaginação. Vai perguntar assim, mas espera aí, a gente está em setembro. Por que você está dizendo já que janeiro vai ser ruim? Por quê? A pessoa vai lhe responder. Dentro dessa resposta, você vai ver se é imaginação ou se a pessoa tem um dado real.
Pastor, mas a pessoa tem um dado real. Qual é o dado real? A pessoa perdeu o emprego hoje, setembro de 2024. Ok. Então o que a pessoa tem que fazer? A pessoa não pode esperar chegar o janeiro. Então você vai trabalhar nisso aqui, ó. Se você ficar preocupado com janeiro, você não vai ver nem setembro passar, nem outubro, nem novembro e nem dezembro. Você não vai ver passar. Se você não vê passar, o que acontece? Daqui um pouco, está em janeiro, você está desempregado, e você vai dizer assim, eu tinha razão, fiquei preocupado com janeiro. Mas o que você faz para mudar daqui para o janeiro? Então você pega aquilo que é um dado real, que a pessoa muitas vezes tem uma razão, e você vai trabalhar ele aqui, ó, como um plano. Aí você venceu a ansiedade, você trocou a ansiedade pela pessoa ter uma atitude, porque existe um dado real. Agora, se a pessoa for uma imaginação, olha só, ano passado, setembro, eu fiquei desempregado também. Em janeiro, meu foi ruim. Ano retrasado, setembro, meu também eu fiquei desempregado. O meu janeiro foi ruim. Ano retrasado, setembro, eu também fiquei desempregado. E janeiro foi o meu ano ruim. Aí depois ele começa a dizer, todo setembro eu fico desempregado, não sei por quê. Todo setembro. Aí você tem que investigar. Vamos lá. Por que você fica desempregado? Porque eu arrumo um emprego, contrato temporário, sempre de janeiro a setembro. Pode ocorrer. Procure um emprego então permanente. Segunda questão. Olha como é que a coisa vai ampliando. Segunda questão. Você é mandado embora todo setembro, por quê? Dia 3 de setembro você foi mandado embora, por quê? Às vezes quem tem que mudar é você. Não são os contratantes. Aí você vai jogar terapia para que a pessoa mude, e não o que está ao redor da pessoa para mudar. Então, tem como se livrar? Tem. Só que você tem que pegar a área que está aqui, ó, sendo trabalhada na ansiedade, e você passou a fazer o quê? A agir. Por exemplo, eu vou escrever um negócio que vai parecer um pouco estranho para vocês. Mas tem um remédio bom para alguns casos de ansiedade. Esse remédio aqui, ó. Na linguagem da fé, entrega na mão de Deus. Orar e colocar na mão de Deus, pronto. Seja o que. E resolveu a ansiedade? Hã? Para resolver a ansiedade? Em muitos casos, esse remédio aqui resolve. Tô nem aí. Não, mas sim, a preocupação não tem um motivo. Aplique o tô nem aí numa situação. Eu posso fazer situações. Seja ela real ou imaginária. Aplica o tô nem aí. Por exemplo, janeiro já chegou? Não. Nós estamos em qual mês? Eu tô nem aí para janeiro. Sim. Cultura dessa Tô nem aí para janeiro. Não sei Mas tem se gente que se preocupa com um determinado mês do ano e ele culpa que aquele mês ali acontece coisas ruins. porque aqui, ó. Desde a minha infância que eu ouço que o agosto Agosto. é difícil. Eu tinha meu irmão, era preocupado. Terminou a mamãe morrendo no mês de agosto. Mas tem muita gente que fala o mês de agosto é o mês do desgosto, um negócio assim. Pois é, pois Porque realmente mas é por causa do tempo também, né? O Brasil inteiro quase, né? Mês de agosto. Sei, nasce de secas, Para mim não tem nada desse. bem. Olha, isso aí é bobagem. Criaram uma coisa assim. Pois é. Ninguém mais É imaginário, casamento, crença então limitante. em agosto. Espalhou de geração em Acho que é geração. do mesmo jeito. Aí a pessoa fica catando. Eu vejo diferença. Ah, eu gosto de mês de agosto.
Não é um remédiozinho que a gente pode aplicar? Eu estou nem aí. É. Estamos em setembro. Relaxa. Chegou janeiro? Não chegou. Mas preocupando com janeiro para quê? Está nem aí. O janeiro, aqui imaginário, olha a imaginação. O janeiro imaginário, ele vai falar aí na sua cabeça. Estou chegando. Estou chegando. Aí você fica olhando para o janeiro, e ele alarmando, estou chegando. Aí tu não viveu o setembro, não se organizou no dia de hoje, não se organizou no mês, não agiu para combater, se é um histórico passado, não agiu para combater, né? Não fez alguma coisa diferente. Aí vem que você tem que aplicar o remédio. Estou nem aí. Aí vem o janeiro falar, estou chegando. Aí você fala, estou nem aí, filho. Estou em setembro de 2024, setembro. Pensar é hoje. Tem uma música. Vai chegar setembro. Olha aí, chegou setembro. Não tem uma música assim? O problema é que você está lá na cadeia sem ter feito nada disso. Ah, então, eles também são. Mas assim, falar para você, se eu pudesse dar um conselho para eles, qual é o conselho que eu daria para eles? O mesmo conselho que o apóstolo Paulo deve ter seguido, que também já ficou preso. A prisão não pôde prender ele, estava fisicamente preso. É fácil? Não é. Mas a pessoa, ela tem chance, ela tem condições mentais e emocionais de sair de uma situação como essa. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. José do Egito, conhecido como José do Egito, né? Também foi preso. Preso. Aí o José do Egito, pensa comigo, um dia desse eu estava pensando, logo mesmo pensando uns negócios assim, deve ser o Espírito Santo me ajudando para pregar. Eu fico pensando nos negócios, eu fiquei pensando assim, eu imagino quando o faraó recebeu a notícia, né, do camarada assim, olha, eu conheci um homem que ele interpreta. Ele interpretou para mim e foi de um jeito, ele interpretou para o outro foi enforcado. Aí o faraó falou assim, chama ele lá. Você imagina a cabeça do José, quando o camarada chegou lá e disse para ele assim, olha, o faraó quer conversar contigo. Porque a Bíblia diz que ele teve que tomar banho e fazer barba, né? Não é isso? A Bíblia fala isso, não fala? Que ele teve que fazer barba e tomar um banho. Olha o estado que aquela criatura devia estar. Imagina ele tomando banho e fazendo barba. O que será que passou na cabeça de José ali, ó? Vou sair. Eu vou conversar com o faraó. O que será que ele quer comigo? Cortar minha cabeça também. Vai Eu acho que cortar a eu vou sair cabeça? daqui agora. Aqui, ó, vamos ficar ansioso no lugar do José. José Não, em nenhum momento na Bíblia mostra o José reclamando. não mostra. Vamos ficar ansioso na cabeça de José? Por que não passar? Ele pode ter ficado com medo, falar assim, vou morrer? Pode. Sim. Mas ele pode ter pensado assim também, é minha oportunidade, vou ser usado por Deus, Deus já me usou aqui, vou ser usado por esse homem e vou sair. Né? Eu imagino que eu estava lá tomando banho, fazendo a barba e pedindo a Deus, Senhor, fala através de mim, me usa. Isso. Agora, se o José fez isso, respondeu de novo a minha Bíblia. Se ele fez isso, ele usou a oração para botar a ansiedade no lugar dela. Viu? Aí o José vai lá conversar com o faraó. E ele vai lá. Tinha o dom de interpretação. Então vocês estão percebendo? O tô nem aí vai ser para essas situações. Quer ver um outro detalhe? Por exemplo, é a pessoa que está ansiosa e preocupada. Ok? A pessoa ansiosa e preocupada, sabe do que é essa mente que vai se alimentar? Vai se alimentar aqui, ó, de preocupação. Vai se alimentar de medo.
imagens imaginárias. Escassez. Vai se alimentar de um pensamento que vai trazer muitas coisas. Vai se alimentar de um pensamento vai trazer outro. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Se essa mente aqui se alimenta, e aí vem alguém que alimenta essa mente. Alguém que vai trazer um problema para esse aqui, ó. Não. Tipo assim, ó. Chegar um filho, um parente, e te colocar uma situação, você não pode resolver. Você não pode fazer. Vai caber esse remédio? Se couber, você usa. Vou dar um exemplo aqui. Eu vi na internet um vídeo de uma menina, uma mocinha, fazendo um escândalo, mas um escândalo horrível na rua, numa rodoviária, o que era? Que a menina queria um celular, um iPhone, não sei das quantas aí. 14. E a mãe só podia dar um iPhone 12, 13. Rapaz, eu vi aquilo ali. Eu vi. E a mãe, num desespero, ó, a mãe e a filha. O problema daquela filha cabia muita coisa. Sentou no chão e deu birra. Sentou no chão e deu birra. Foi, uma moça de... Devia ter 18, 17, 16. Sim. Fora outros remédios, que ali cabia muito remédio. Fora outros remédios, esse aqui cabia? Minha filha, você não tem um iPhone 16 não? É 16, é? Eu não sei que número é. Não sei, não. 14, é o iPhone 14, não sei que é 14. Você não tem um iPhone 14 não? Tem não. Tô nem aí que você não tem um iPhone 14. Tô nem aí. Cabe? Vai trabalhar e comprar. Né? Cabe esse remédio? Cabe esse remédio. Tem que ser firme e falar. Agora, se a mãe não usa esse remédio, a filha Eu não posso comprar. vai enlouquecer a cabeça da mãe. Então, olha, existem algumas coisas que eu, mentalmente, eu tenho que dar uma resposta como essa. Eu estou nem para isso aqui. Se eu não disser isso aqui vem, toma conta, começa sem controle, mas se eu não abrir o olho, está me controlando. Então eu tenho que chegar para mim mesmo, aqui dentro, para todo mundo. E pensar agora no hoje. Estou precisando de você olha, é real? Pode esperar? Pode esperar. Então pode esperar. Aí a senhora imagina, olha a frase que eu vou usar aqui. Pode esperar? Aí eu fico aqui preocupado. Será que pode esperar? Será se a pessoa vai se sentir bem? Será se a pessoa não vai ficar triste comigo? Não, pode esperar. Eu tenho que dar uma resposta para mim. Se eu não der uma resposta para mim, eu não entro no descanso, perco minha identidade. E a ansiedade, que é o caso que nós estamos citando aqui nessa tarde, ela vai pegar e ela vai entrar no lugar dessa identidade aqui, ó. Aí a pessoa vai ficar aqui, ó, ansioso. Como é que eu faço? Eu tenho que me identificar, então eu tenho que fazer uma análise em mim. Então, se o caso sou eu tenho que me analisar e aí em cada investida que vier, eu tenho que dar uma resposta. Eu tenho que dar uma resposta. Se eu largar para lá, esse aqui não larga. Vem em cima de você e toma de conta. Se eu largar para lá, eu tenho que governar a sua mente. Governei hoje, amanhã é outro dia. Só que se você for fazendo, praticando,
isso aqui vai observar dentro da sua vida que esse território tem um dono que é você. E você está usando a sua identidade. Olha, ela falou e captou bem. Preocupação. É uma ocupação prévia. Está vazio ali. Eu tenho que ocupar. Eu vou ocupar com o quê? Vou ocupar com o hoje. Vou ocupar. Até posso planejar sobre o mês de janeiro. Mas eu tenho que planejar. Não é eu ficar ali paralisado sem eu poder fazer. Ok? Olha só. Então a segunda pergunta é: você tem dificuldade para controlar ou parar de se preocupar? Aí vem, ó, um ataque de pânico é um pico súbito de ansiedade ou medo intenso que surge do nada sem nenhuma razão aparente. Olha aqui, ó, inconsciente. Vem surgindo, vem aparecendo, vai surgindo. Do nada. Eu estou rindo que a gente tem tanta luta com esse inconsciente, né? Porque faz Eu parte não da sei gente. vocês, mas eu tenho muita luta com eles. Mas foi só a senhora, Não tinha jeito, né? dava um jeito. A gente ia procurar um jeito, né? Isso somos nós, seres humanos. É uma Todos batalha. nós viu? temos esses momentos. Então, olha só, aqui está caminhando para um ataque de pânico. Um ataque de pânico, Aí já é uma coisa mais séria, né? ele vai surgir armado daqui, ó, de um inconsciente e vem. Mas o ataque de pânico, a pessoa pode perceber e controlar, não pode? Pode perceber e controlar. Sim. Pode perceber E a e pessoa controlar. pode perceber o início daquilo ali. Aí Exato. disparou, Pode perceber e controlar. parou todo o controle e acabou. Olha, tanto o ataque de pânico, tanto se for qualquer outra situação, o nosso trabalho é justamente fazer a pessoa perceber. Fazer a pessoa perceber. O que eu vou perceber? Olha, eu tenho que perceber. Eu tenho que perceber se é uma imaginação ou se é real. Eu tenho que perceber. Eu tenho que chegar eu para mim mesmo. E falar assim, não, isso aqui é imaginação. Isso aqui é imaginação. Já viu aquela frase, estou preocupado à toa? Só que a preocupação vai investir de novo. Aí você vai olhar, isso aqui é real? É real. Eu estou contribuindo para a preocupação. Como é que eu estou Deveria ter amado mais. Deveria ter amado mais. Lembra dessa música? É. Eu estou contribuindo para a preocupação. Tipo assim, a pessoa é um irresponsável. Aí a pessoa vai contribuir. O que a pessoa tem que fazer? Deixar de ser irresponsável. Se a pessoa deixar de ser irresponsável, a preocupação perdeu a razão dela. Correto? Agora, quando eu falo assim, ó, ataque de pânico, ou algo que vem do inconsciente, é porque está trabalhando na pessoa sem a pessoa perceber. Esse trabalhar na pessoa sem a pessoa perceber, é isso aqui, ó, não é algo que está consciente, é algo que está inconsciente na pessoa. Como assim? A pessoa se acostumou a estar preocupada. Se acostumou. A pessoa vai lá e está assim, mas isso é porque eu sou assim mesmo. Ó, a ansiedade está controlando a pessoa. Tá certo que eu sou assim mesmo. Mas em casa todo mundo é assim. Os vizinhos todo mundo é assim. Planeta Terra todo mundo é assim. Aí a pessoa está contribuindo. Ó, está sendo governado e deixando governar. Aí, eu já dei aqui um outro dia de um outro assunto, eu falei para vocês. Eu tive uma pessoa que ela tinha insônia. Vocês estão lembrados? A pessoa tinha insônia. Nisso que a pessoa tinha insônia, qual é o motivo de você não estar dormindo?
Tem um motivo real? Perdeu o emprego, tá? Não, trabalho. Aconteceu alguma coisa na família? Aconteceu. Minha irmã faleceu. Faleceu quando? Dormindo. Ó, inconsciente. A pessoa até batalhou, consciente, a pessoa deve ter fazendo a minha irmã morreu dormindo, mas isso é uma coisa que raramente acontece. Não é raro acontecer? A pessoa morrer dormindo? É raro acontecer. Sei não. Acho que é raro acontecer a pessoa morrer dormindo. Sim, porque a pessoa está dormindo, porque eu acho que parar de respirar. Você vê mais o que? Infarto, câncer, Taquicardia. acidente. Taquicardia. Imagina assim, normalmente você não vê assim noticiário, fulano morreu dormindo, ator morreu dormindo, atriz morreu dormindo. É mais raro, né? Isso é muito bom. Deve ser ótimo. A pessoa ser recolhida ali já no sono. Isso é muito bom. Quando você acordar, você está lá. No outro canto. Acordar lá no céu? Se acordar, você está morto. Entrou na pessoa uma preocupação. Qual é a preocupação? Preocupação de acontecer a mesma coisa. Como a pessoa teve uma preocupação de acontecer a mesma coisa, qual é a intensidade que isso entrou? Intensidade alta. Intensidade alta. Você está vendo? Como a intensidade ela pode entrar de uma maneira alta, nessa intensidade aqui, ó, é que moram os traumas. Nessa intensidade aqui, ó, é onde moram os traumas. Tem situação que aconteceu uma vez, mas foi intenso. Então, por exemplo, esta pessoa que teve uma irmã que faleceu dormindo, depois ela não deu conta mais de dormir. Por quê? Porque recebeu aquela notícia uma vez e foi intenso para aquela pessoa. Uma intensidade alta. Não tinha o fator tempo, mas tinha a intensidade. Foi intenso para aquela pessoa. Aquela pessoa passou a crer nisso aqui, ó, por conta da intensidade. Segundo, essa intensidade, ela fica mais sensível, conforme aqui, ó, é o nosso ciclo de aproximação. Aqui é a pessoa analisada. Aqui é a pessoa analisada. É mais intenso se for de pessoa próxima. Então, por exemplo, se veio algo do pai e da mãe, é mais próximo, é mais intenso. Se é de um amigo muito chegado, é próximo, é intenso. Se é de um irmão, é próximo, é intenso. Se é de uma pessoa que você despeja confiança, é próximo, é intenso. Agora, é um vizinho, é próximo, mas já não é tão intenso quanto a família, concorda? É uma pessoa que eu não conheço. Então, olha a intensidade. Quanto mais próximo de mim, mais intenso é. Quanto mais distante de mim, no meu ciclo aqui, ó, menos intenso é. Menos intensidade se tem. Então, por exemplo, você vai analisar uma pessoa. E a pessoa diz assim, eu recebi tal notícia. Às vezes a notícia não é tão alarmante. Mas houve uma alta intensidade. Uma alta intensidade aqui, ó. Houve uma notícia.
alta intensidade. Quem foi a pessoa que me deu essa notícia? Ah, foi o meu parente. Qual é o grau de parentesco? Minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã, meu avô, minha avó. Então, a intensidade, ela também vai ser calculada pelo grau de aproximação da pessoa. E aí essa intensidade aqui, ó, essa intensidade, a gente vai dar um nome para ela aqui, ó, de afeto. No meu campo afetivo, a pessoa me falou só uma vez, mas feriu. Porque teve uma intensidade alta. Segundo, uma intensidade aqui, ó, quando ela é visual. A pessoa presenciou um acidente, a pessoa presenciou uma morte. Então tem uma intensidade alta. E essa intensidade, ela causa o quê? Ela causa preocupação. Então essa pessoa pode ficar ansiosa por conta disso. Ela fica ali, ó, preocupada. Ela viu a morte, uma pessoa ali, ó, morrer na frente. Aí a pessoa começa a ficar pensando: será se eu também vou morrer? Ou será se meu parente? Será que vai acontecer a mesma coisa comigo? Então, visual. Esse visual aqui, ó, a mesma coisa. Qual é a aproximação que eu tive? Eu vi mesmo, eu que estava lá na cena, foi. Meu parente meu que me contou com muito detalhe, foi. É algo que eu estou vendo direto, olhando ele todo dia. Uma situação. Doença. A pessoa está lá. O assunto da pessoa é doença. Fica vendo lá as doenças. Vendo. Daqui um pouco o que acontece? A pessoa está preocupada. É ou não é? A pessoa está preocupada. Ela fala assim: nossa, está vendo tanta doença. Vocês acham? Hoje, 2024, ainda deve ter um ou outro que não saiu de casa depois da pandemia. Com medo. Com medo. Tem gente também muito derrotista. É. Nossa, tudo para eles, nossa, meu Deus do céu. É. Não, gente, como é que conseguiu viver até hoje? Transforma em catástrofe, né? Muito intenso nas sentimentos. A intensidade daquilo que vai me provocar algo, aqui ó, vou recapitulando, pode vir por afeto, pessoas próximas de mim, familiar, amigo, parente, visual, pessoa presenciou um acidente, é um ponto. Alguém muito perto presenciou, é um ponto. Imagens que a pessoa está ali, sempre ali recorrendo, está sempre vendo imagens, caçando notícia para isso. A pessoa vai estar preocupada, vai estar alarmada. Eu não gosto de assistir jornal mais. Não gosta? Como esse jornal aqui do Brasil, eu não gosto. Principalmente só sai coisa ruim, só sai coisa ruim, coisa ruim. Morreu, foi assaltado, pegou fogo, matou. Meu Deus, é difícil. Isso. A intensidade de algo que ocorreu, olha, algo, história do passado.
a intensidade pelo histórico. Então vamos supor, a pessoa passou fome na vida. Tá? Passou fome. É um exemplo. Em algum período da vida a pessoa passou fome, passou uma dificuldade extrema. Aquilo ali entrou numa intensidade na vida da pessoa. Esta fase passou, acabou, foi momentânea, mas a pessoa ainda está preocupada. Preocupada. Ganha bem. Você está vendo como pode ir para a imaginação? A pessoa ganha bem, tem um salário, está equilibrado, mas a pessoa está sempre ali, ó. Mas se eu passar fome, mas você tem um salário já todo mês? Agora, óbvio, é fora da imaginação, é real, quando a pessoa está no risco. Aí é outra história. Risco. Outra história. Eu estou falando aqui, ó, de casos que a gente tem que averiguar a intensidade e verificar se é real ou imaginário. Mas mesmo que a pessoa no passado tenha passado fome, e foi uma época da vida, foi um período, você vai perguntar, mas e hoje? Você trabalha, a pessoa diz sempre, você trabalha. E hoje, você tem condição? Tem, graças a Deus tem condição. Está tranquilo? Estou tranquilo, mas estou com medo. Estou tranquilo, mas estou com medo. Vamos percebendo, que tempo, intensidade, qual é o tipo de assunto vai gerar. Vai gerar. E aí, como digo aqui, antes, uma pergunta da irmã, então. Tem jeito? Tem jeito. Mudança de pensamento. Mudança de mente. Nessa mudança de pensamento, eu tenho que filtrar. Tem que filtrar aqui, ó. Eu tenho que identificar aqui, ó, essa preocupação, como é que ela vem? Ela vem com alguns pensamentos, correto? Pensamentos, imaginação. Primeiro passo que eu tenho que fazer, classificar cada um. É real ou é imaginário? Qualquer que seja eles, eu tenho que trabalhar em cima deles. Qualquer um que seja. Olha, eu estou preocupado. E é uma realidade. Então eu tenho que ter um planejamento aqui, ó, e executar ele. A fé pode fazer uma diferença aí, não pode? Toda diferença. E a fé, toda diferença. Na questão da fé, olha só, a gente falou aí, ó, José quando tomava banho mais barbeado, ele devia estar ali falando com o Senhor, né? Orando, ó, pensamentos, palavra, pensamentos, oração. Quando a gente carrega sozinha, misericórdia. Pensamento, ó, comunicação. Não é isso? Carregar sozinha. Comunico. A Bíblia diz, comunicai aos santos as suas necessidades. Eu tenho que conversar. Olha, eu estou preocupado com isso aqui. Você está comunicando, você está abrindo, você está saindo ali daquele sequestro
emocional. Olha aqui, ó. Pensamento, ó, palavra, oração, comunicação, palavra contrária. Eu falei para vocês aqui, é sério. Pensamento, vou aplicar aqui, ó, tô nem aí. Chave e desce. Imaginação, a mesma coisa, vai estar ligado. Por que eu estou imaginando isso aqui? Eu estou em setembro. Estou imaginando lá na frente. Vocês já viram, volta e meia, né? Mesmo estudando, preparando aula, fazendo uma coisa, outra, eu abro ali, para ver as notícias. Volta e meia tem lá. 2050, o Brasil não será mais habitado. Aí você vai lá olhar, é uma manchete tendenciosa, gente. Suposições miraculosas. Entende? Aí você imagina, pega um preocupado ao extremo, aí ele lê lá a manchete. 2050. Eu estou em 2024. Eu só tenho 26 anos de vida. Aí pega um e fala assim, e se tu morrer Eu antes? não sei nem se tem dia, né? Amanhã eu não sei. Ei, aí o outro vai fazer, e se tu morrer antes? Ele não se preocupar. Não é? Mas já nem dorme mais. Então vocês percebem? E assim, ó, dependendo de quem, dependendo do que é a situação, a mente ela vai procurar esse alimento. É igual disse para a senhora falou, a fé resolve tudo. E uma das coisas que eu já vou finalizar aqui a aula, uma das coisas aqui, ó, que a fé vai fazer a pessoa, e é no bom sentido da palavra, que a gente tem que mudar isso aqui, E a certeza de coisas que não descansar no Senhor. É a única saída. E muitas vezes a pessoa tem que dizer isso aqui para si mesmo no pensamento. Eu vou descansar no meu Senhor. Eu vou descansar no meu Senhor, que é Ele que me supre. Eu vou descansar no meu Senhor, porque o meu amanhã não me pertence. E aí, com as palavras maravilhosas do Mestre, ó de vós podereis acrescentar um côvado. Eita, glória. Hoje tem que Castora. Vou finalizar já. Glória. Deus abençoe vocês. Próximo